Vamos lá, então, sou o Dr. Lee, eu sou médico, e quando me perguntam qual que é a qualidade fundamental que uma pessoa tem que ter para conseguir ser um bom médico, né? E eu tô falando de medicina porque é a minha carreira, mas acho que isso se aplica em qualquer curso. Eu não digo que é você aprender medicina. E olha que coisa curiosa, né? Porque todo mundo acredita que para você ser um bom médico, você tem que ter aprendido bem medicina. Então aqui isso é o pressuposto, isso é a base, né? Quer dizer, se você só sabe medicina, caralho, você tá fudido, é isso que eu quero dizer. Um bom médico, ele não sabe só medicina, né? Isso é o básico. É o tipo de coisa que você não aprende na faculdade. Todo mundo acha que você tem que ir pra uma faculdade do caralho, né? Que você tem que ter uns professores do caralho. Mas assim, a verdade, se você vai pra uma faculdade boa, se você vai pra uma faculdade pública do Brasil, por exemplo, chances são que seus professores foram uma merda, né? Não porque eles são os merdas, não é isso, né? Muitos são professores e realmente gostam da profissão de professor, né? E tem boas didáticas, mas eles não ensinam tão bem, por exemplo, quanto um curso livre que você compra na internet. Os caras aí sim têm uma didática foda, impecável, e aí você aprende. Então, não é só a medicina que você aprende na faculdade. Até porque, como eu estou dizendo, né, muitas vezes nem aquilo se aprende direito na faculdade, né? É outra coisa. E aí realmente está o valor da faculdade que você vai, né? E, estranhamente, também você não aprende isso muito bem na faculdade. Se você tiver sorte, sim, você aprende. Mas, estranhamente, na maioria das vezes, você aprende em outro lugar. Que é a sua capacidade de ser bom nas suas relações interpessoais e você ser uma pessoa confiante. E isso você não aprende. Não existe uma matéria na faculdade, não existe um curso que você compra que diz confiança módulo 1. Não existe. Não existe. Relações interpessoais. Básico. Né? Módulo básico. Módulo intermediário, módulo avançado. Aliás, se vende isso, não compre, porque é uma furada. É o tipo de coisa que você aprende se alguém fizer as perguntas certas para você, né? E você começar a ficar incomodado com aquilo, né? Eu gosto de dizer que fica com a sensação de ter um fio de cabelo, né, no fundo da garganta que você te incomoda, assim, sabe? Mas você não consegue tirar e aquilo tá ali, entalado, né? Até você conseguir cuspir para fora o que é que você precisa. E você cuspir para fora, nesse caso, significa você cuspir para fora, né, esse desconforto que você sente com a sua falta de confiança, com a sua falta de clareza sobre o que você precisa fazer. E, de novo, isso você só aprende se alguém te faz as perguntas certas. Então fica aqui a minha pergunta para você, né? Onde você quer chegar? O que você quer fazer da sua vida? Por que você está fazendo tudo o que você faz? Essa não é uma pergunta trivial, você não precisa responder para mim, não. Você tem que responder para você. Ou, se você quiser, coloca aqui nos comentários isso que você está pensando. Eu pergunto isso porque é o tipo de coisa que até hoje, eu tenho 35 anos, 34 na verdade, né? E até hoje eu tenho dificuldade de responder. Não é uma coisa fácil não, cara. Porque na hora que você fala em voz alta, aquilo que você precisa fazer, que você quer fazer, de repente, todas aquelas ideias que você tinha, os sonhos, seus ideais, tudo aquilo se concretiza e vira real, porque você falou em voz alta, você ouviu que é verdade, você realmente quer isso. E quando você diz que você quer, sei lá, né, virar cirurgião, de repente virou real, e você falou que você quer virar cirurgião, você sabe agora que se você não virar cirurgião, você não atingiu seus objetivos, você falhou, entre aspas, né? E aí você criou uma imagem para as outras pessoas que você não conseguiu transformar em realidade. E aí a maioria das pessoas prefere não falar, né? Prefere não falar porque aí não é verdade. Se você não falar, não aconteceu. E aí o que você faz na maioria das vezes, né? Você deixa as suas metas muito vagas, né? Muito incertas, assim, porque aí você também não falha, né? Se você não tem uma meta concreta, você também não falha, porque afinal de contas qualquer coisa vai. Vou dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar recentemente em um pronto-socorro. Tô bem feliz, assim, eu gosto do clima lá e tal. E eu tô conhecendo o pessoal ainda. E aí viraram pra mim esses tempos e perguntaram assim, porra, o que tu pensa de fazer de residência médica, né? E eu sempre quis cirurgia plástica. Eu tive um flerte, eu tive um caso, um romance com a neurocirurgia durante a faculdade, mas eu sempre quis cirurgia plástica, né? E aí, ao invés de falar cirurgia plástica, eu falei outra especialidade. Falei, sei lá, ortopedia, ou teve algumas vezes que eu já falei ginecologia, porque ao longo da faculdade realmente eu gostei bastante de ginecologia, porque o meu tutor, né, meu mentor, era um ginecologista. E eu aprendi muito com ele ao longo dos anos, sempre acompanhei ele. Então, falei, ginecologia. Por que eu não falei cirurgia plástica? Porque cirurgia plástica, tendencialmente, dentro da medicina, é uma das especialidades mais buscadas. Não só porque faz estética, né?
e ganha muito bem. É muito difícil de você entrar. Muito difícil. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, tá? No Brasil, ah, eu vi, quando eu estava no quinto, sexto ano da faculdade, eu vi que os candidatos de cirurgia plástica tinham gabaritado a prova. Dois candidatos gabaritaram a prova, ou seja, não erraram nada. E aí a disputa foi no currículo. É nesse nível de difícil para passar. E eu, inconscientemente, ao invés de responder cirurgia plástica, porque eu sabia que uma vez que você responde cirurgia plástica, a expectativa de todo mundo vai lá no teto, porque pensa assim, pô, você tem que ser muito inteligente e as pessoas vão te julgar, porque se você não for essa pessoa assim que tem cara de cirurgião plástico, que age como cirurgião plástico, que tem umas notas, né, de um cirurgião plástico, as pessoas vão te julgar e falar assim, mas isso aí vai ficar só no sonho. Para você, a coisa não dá, o teto é outro. Para evitar criar essas expectativas, o que eu fiz? Eu falei assim, vou fazer ortopedia. Porque ortopedia é a especialidade que dentro da medicina tem aquela fama de ser a especialidade do lenhador, né, do açougueiro. Não é difícil de passar, geralmente não precisa pensar muito. As pessoas dizem, né? Não é verdade, tá? Os ortopedistas são muito inteligentes. Muito inteligentes. Aliás, olha que curioso, nos Estados Unidos é muito mais difícil ortopedia do que qualquer outra especialidade. Viu como o mercado muda? Mas enfim. E aí, eu falei ortopedia. Falei, ortopedia, porque sim. Por causa disso. E aí todo mundo falou, não, beleza, né, ortopedia e tal. E olhando, né, em retrospectiva, eu falei ortopedia justamente para não criar a expectativa dos outros sobre mim. Para não parecer que eu tenho meu padrão, né, lá em cima, que o meu sarrafo é lá em cima. Porque aí, se eu falo para todo mundo que eu quero cirurgia plástica, de repente a expectativa de todo mundo sobe, a minha expectativa sobe também, de repente vira real o fato de que eu preciso ter um desempenho muito acima da média, muito perfeito. E aí, analogamente, provavelmente é isso que você faz na sua vida também. E ninguém te ensina essa porra. Não existe uma matéria na faculdade que você aprende isso. Você só aprende. E aliás, muitas vezes você nem aprende, né? Muitas vezes você passa a sua vida inteira só tomando tapa na cara e falando assim: tá tudo bem, pra mim é isso mesmo. Vou aonde der. Assim, pelo menos na minha percepção, é o tipo de comportamento que. Um comportamento covarde, mas não covarde com a sociedade, enfim, com os outros. Mas é em respeito a você mesmo. Porque se você não tem nem coragem de dizer pra você mesmo o que você quer, caralho, onde é que você quer chegar? Porque pelo menos pra você mesmo você tem que ser honesto. Você pode mentir pros outros. Foda-se. Você pode mentir pros outros. Não importa. Não é o ideal, mas você pode mentir pros outros. Agora, mentir pra você mesmo, você pode ter certeza, você não tem expectativa de chegar em lugar nenhum. Né? Por quê? Porque você tem que dizer pra você mesmo onde você quer chegar, o que você quer fazer. Você tem que dizer pra você mesmo, pra você ter clareza, pra você ter um norte, pra você saber quais são os passos concretos que você precisa tomar pra chegar onde você quer. Porque é isso que acontece. Uma vez que você fala em voz alta, e é uma mágica, assim, você pode ter certeza. Faz esse exercício aí na sua casa. Se você está assistindo o vídeo, faz esse exercício na sua casa. Imagina um mundo ideal onde você quer chegar. No mundo ideal, onde as coisas boas acontecem com você, onde tudo se alinhou, os planetas se alinharam para as coisas darem certo. Mas seja realista. Não seja um idiota também e fala assim: mas eu quero ser bilionário como o Neymar. Pô, aí vai se fuder também, né? Caralho. Pensa no mundo realista. Tipo assim, se eu trabalhar bem, né, e se eu estudasse e passasse no curso tal, ou se eu passasse no concurso tal, ou se na minha empresa eu fosse crescendo, ou eu como profissional autônomo, se eu me qualificar e de repente começar a empreender aqui na minha empresa, eu chego em tal lugar. Né? No meu caso é cirurgia plástica na universidade mais renomada aqui. Como que isso seria? Que tipo de vida que eu teria? Qual seria o meu salário? Que tipo de pessoa que eu seria? Porque, de repente, tudo isso começa a ficar claro. Porque uma vez que você diz, eu quero ser cirurgião plástico, então eu tenho que começar a me comportar assim, eu espero que eu vou ganhar tanto, mas aí eu também vou morar em tal lugar, né? E conforme você vai dizendo, você vai percebendo o quão distante daquilo que você está, e ao mesmo tempo, quais passos que você precisaria tomar concretamente para você chegar lá. E não é simples. Porque se você faz isso, você começa a perceber, então, que você está longe, muito longe. Eu percebo que eu estou longe. Por exemplo, se eu falar assim, eu preciso passar em cirurgia plástica, e a nota de corte, tipo, 130, que é a prova que vai até 140. Não me pergunte por que, eu não sei. Mas eu preciso tirar 130. E aí, na última prova, eu tirei 98. Então, eu sei que eu preciso melhorar. Só que falar isso dói. Falar assim, eu preciso melhorar, dói. Você percebe que você está longe, você tem trabalho a fazer. Você percebe o quão insuficiente você é. E a maioria das pessoas prefere não falar. Porque se você não fala, você não tá longe e aí não dói. E isso, na sua vida, é muito mais importante do que você ter o domínio técnico, sabe?
O domínio técnico é a base. Aí parte-se do pressuposto que você é bom naquilo que você faz. Agora, você ser bom, ser autoconfiante, saber se posicionar, ser carismático, né? Isso ninguém te ensina. E é difícil de você aprender, mesmo que alguém te diga. Porque é o tipo de coisa que você lê nos livros, né? É o tipo de coisa assim que você vai tomando tapa na cara, né? E aí as pessoas vão te falando na vida real, mas você não precisa. Aliás, né? É o tipo de exercício que a gente fala no clube. O exercício é exatamente esse, tá? Mas aí tem material, tem PDF, tem vídeos, né, que te ajudam a fazer esses exercícios. Né? No clube, que é a nossa comunidade de autodesenvolvimento, eu sempre falo dele, né? Você pode procurar o link aqui nos comentários, onde a gente passa exatamente por esse processo ao longo de 10 semanas, né? Te ajuda a definir seus objetivos e um percurso claro para você ter uma direção, um sentido claro, um passo para você chegar lá. E é o tipo de coisa que, de novo, até hoje, para mim, se eu não refaço esse exercício periodicamente, eu passo dificuldade, cara. Você ser honesto, você saber se posicionar, você ter clareza sobre o que você quer, é difícil. E essa é a grande mágica de você falar as coisas em voz alta, né? Às vezes eu até me pergunto assim, se eu não gravo esses vídeos também para eu poder me relembrar das coisas que eu quero, das coisas que eu acredito. Porque falar em voz alta é difícil. Você vai ver que uma pessoa que tem boa oratória, ela não tem só boa oratória. Ela sabe encadear muito bem as ideias. E você precisa fazer isso enquanto você está falando. É mais difícil do que você só soltar uma ideia longe da outra. Então, às vezes eu gravo os vídeos também para organizar minhas ideias. Mas é o tipo de coisa que se você não tá atento, você vai perdendo. E aí você pode ter certeza que vai ter alguém que pode não ser tão tecnicamente competente quanto você. Mas, como ele tem maior clareza, ela tem maior clareza sobre os objetivos, ela tem mais autoconfiança, ela consegue se posicionar, ela diz exatamente onde, quando, o que, como ela quer chegar, ela vai passar na sua frente. Sabe o que é curioso? As pessoas que você admira, na internet ou na vida real, elas têm isso muito claro. Isso é muito atraente, isso é muito carismático, né? É um traço das pessoas carismáticas. Deixa eu arrumar aqui, tá começando a ficar muito claro aqui. Tamanho assim. As pessoas que têm isso, elas são atraentes, naturalmente atraentes. Porque na maioria das vezes a gente tá tão perdido na vida que a gente vê alguém assim que tá remando numa direção clara, que sabe muito bem onde ela quer chegar, o que ela quer. E ela não tá ligando pra nada, assim, ela tá olhando reto, tá mirando no alvo dela. Que a gente fica, nossa, que legal. Você se sente é a grande figura do líder. Ele tá apontando para uma direção. E é tão cativante, é tão bom ver alguém confiante que mostra os passos para você chegar lá, que dá vontade de seguir aquela pessoa. Você tem que ter essa confiança inquebrável dentro de você. Você não precisa ser um líder se você não quiser. Mas você não tenha dúvidas de que para você chegar em algum lugar, você precisa ter essa confiança inquebrável. Você precisa ter essa visão. Se você não tem essa visão, você vai continuar girando, girando, girando. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então tenta fazer esse exercício. Tenta invocar a mágica de você falar em voz alta aquilo que você quer. Você vai ver que não é tão fácil assim. É isso, a gente se vê na próxima.